Wilson. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber essa chamada no YouTube, está entrando agora. Você está em mais um bate-papo Mayhem e já chegando no 111, centésimo onzimo, como diria o Tolkien, convidado. E eu escolhi um cara muito especial. Tipo, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Era para ele ter ido no simpósio, mas ele teve um problema pessoal, não conseguiu. E esse ano era para ele ter ido no simpósio, mas a gente está aqui preso em nossas casas de novo o ano inteiro. E aí a gente começou a fazer um bate-papo virtual, não cada um na sua casa. Então você que está acessando esse vídeo no futuro, a gente está em 2020, a gente está próximo da segunda onda, e estamos em casa. E hoje eu vou falar com um cara que provavelmente você já leu várias coisas dele, porque esse é o livro que geralmente é o primeiro livro de todo mundo, pelo menos quem começou há uns 10 anos atrás, 15 anos, esse era um livro no primórdios da internet, acho que foi o primeiro PDF que circulou, que ensinava como é que fazia magia. Só que a história dele vai muito mais para trás. Então hoje eu vou chamar José Roberto Abraão, ou J.R.R. Abraão, autor de Um Curso de Magia. Como é que você está, Manão? Bom, primeiro, estou muito feliz aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Minhas saudações. Muito honrado de estar com você, meu irmão, Marcelo Deldébio. Muito feliz, realmente, extremamente honrado de estar participando do projeto Mayhem. Eu não tive oportunidade antes por questões pessoais e hoje, apesar da pandemia de tudo, estamos reunidos e estou aqui emocionado realmente e pretendo me colocar à disposição do que for possível para ajudar as pessoas no seu progresso. Bom, a primeira pergunta que agora já o pessoal já está acostumado é que eu brinco e falo assim, como é que uma pessoa normal saiu e de repente depois de 40 anos o cara está aqui indo para simpósio, estudando Franz Bardon, 43 livros publicados e tal. É brincadeira, eu não entrevistei ninguém normal até hoje, né? Ainda bem, eu ia falar, normal eu não sei, eu sei do nem história. Mas conta aí pra gente como é que foi do comecinho, assim, tipo, quando é que você viu a magia? Porque eu sei que hoje vai longe o papo, porque você conheceu Bom, Raul Seixas, foi muito Paulo amigo dele. Coelho, Rita Lee, então tem a Sociedade Alternativa, então a conversa vai longe, então fica à vontade. Bom, a minha mãe era católica, praticante, a minha avó, mãe dela, católica fervorosa, ia todo dia na missa, mas havia aprendido com a mãe e tal a ler cartas comuns de baralho. E como morávamos próximos, a minha avó ia na nossa casa quase todo dia, ou nós íamos, eu e minha mãe. Eu tinha uns 5 para 6 anos de idade, eu tinha começado há mais ou menos um ano no judô, e na volta do judô eu passava na casa da minha avó e tal, e elas, volta e meia, tinham o costume, a minha avó pegava as cartas e lia para ela coisas, eu via assim, ficava curioso. Quando ia em casa, minha mãe que pegava e lia, daí a minha avó dizia, não, isso aqui é assim, essa carta e a outra tal, com baralho comum. Daí eu comecei a perguntar para minha mãe como é que era esse negócio de ler tal. E ela começou a me explicar, viu que eu me interessei e pegou um baralho, um outro baralho, e escreveu em cada carta o significado. E assim eu comecei a ver e decorar. Aí, acho que uns 2 anos depois, talvez, mas eu comecei com quase 7 anos também no karatê. E daí, numa vez que eu estava indo para o karatê com a minha mãe, levando, paramos numa banca de jornal e eu vi uma revista, acho que era uma revista Planeta, que vinha com um baralho de brinde, ou talvez fosse uma outra revista com um tarô de brinde. Eu não tenho certeza, que essa Planeta também eu comprei, mas eu não tenho certeza se era uma revista nacional, estrangeira, que tinha um baralho de tarô. Daí eu perguntei para minha mãe, o que é isso aqui, né? Porque eu vi aquelas figuras, uma capinha, uma coisa interessante. Ela disse, é um baralho só para ler a sorte. Eu falei, eu quero, mãe. Daí ela falou, tem certeza? Tenho. Ela comprou para mim. Comprou e eu comecei a decorar, tinha um livreto, para mim aquilo era um livro, né? E eu comecei a decorar e brincar e jogar com o tarô e tal, e comecei a acertar as coisas. Então, às vezes, vinha algum amigo do meu pai, alguma pessoa da família, e falava, o seu filho lê carta? Lê. Daí eu comecei a
pegar o gosto pela coisa. Pouco tempo depois, eu vi na televisão alguém jogando búzios. Daí eu fiquei assim, impressionado com aquilo, que me pareceu uma coisa muito forte, muito mística, e eu quis aprender. Aí enchi tanto a minha mãe com essa história que ela encontrou um sacerdote, um babalorixá, que disse, olha, para ensinar búzios, ele tem que ser iniciado. Daí aquela coisa, é muito novo para ser iniciado. Então, no final, eu fui iniciado com quase 11 anos de idade e eu disse, olha, eu não tenho intenção de abrir um terreiro, eu quero aprender a ler búzios, jogar búzios. Daí fui iniciado e comecei, não, mas tem que aprender tudo do candomblé e não sei o que e tal. Conheci o candomblé, eu conhecia a Umbanda, a Quimbanda também, mas não cheguei assim a me aprofundar. O candomblé que teve mais essa veia da divinação. E a partir disso tem toda aquela visão mágica do candomblé, diferente da Umbanda e da Quimbanda, porque assim, era interessante aquilo, Umbanda, Quimbanda, bacana, mas é mais ou menos como assim, você fica como alguém assistindo, você está só assistindo, você não está participando. Porque eu nunca fui médium de incorporação, só vim entender depois que as pessoas, para serem babalaú, não pode ser elegum, não pode rodar com o santo, é diferente, então eu ficava meio frustrado, né? Bom, aí eu fiz a primeira comunhão também, até um padre que é major capelão do Exército, que é meu amigo até hoje, o capelão Bavoso, faz uns 2 anos que eu não falo com ele, e ele que me deu a primeira comunhão, e foi assim, sempre foi uma coisa meio eclética, sem nenhum conflito. Mas o candomblé era uma coisa muito mágica, embora eu já via na missa católica aquela coisa mágica, puxa, a gente está falando com uma entidade que não está vendo, mas a gente sente uma energia. Então a gente está, eu pequeno imaginava, eu estou depositando as minhas esperanças na mão de alguém que está me ouvindo. Isso é mágico. Então, para mim, a palavra magia era uma coisa assim bem natural na minha cabeça. E a televisão naquele tempo mostrava muitas coisas místicas, não havia uma separação, assim, eu me lembro que a lavagem do Bonfim, que o pessoal do Candomblé ia lavar a igreja do Bonfim, e outras coisas assim, não havia um conflito religioso, não havia uma ojeriza de lado a lado, nem nenhum tipo de preconceito. Então, eu comecei a me aprofundar na magia do Candomblé. E em começo dos anos 80, eu vi anunciado num jornal sobre curso de cultura religiosa afro-brasileira. Professor Fernandes Portugal. Daí entrei em contato, ele era do Rio de Janeiro, mas ele ministrava o curso em São Paulo, assim, tipo 2 vezes por mês, ao longo, não lembro de quantos meses, daí eu me inscrevi, fiz o curso dele e comprei várias apostilas e livros dele, estudei, me aprofundei e me tornei amigo dele, como sou amigo até hoje, são quase 40 anos, né, que a gente tem amizade, e aí eu fui me aprofundando, mas eu percebi que tanto no catolicismo quanto na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, você tem as limitações do dogma. Então, por exemplo, uma vez, até o próprio Fernandes Portugal perguntou a um babalaô importante na África, na Nigéria, que ele teve lá várias vezes, por que os babalaôs não enriqueciam? Eu disse, não enriquecem porque o santo não deixa, porque se o babalaô enriquecer, ele vai querer trocar de mulher, vai querer trocar de casa, vai querer deixar de atender o povo, vai ficar rico, então ele tem que ficar nessa vidinha para poder continuar tal. Eu falei, isso é uma besteira. Se você faz o que você gosta, você vai fazer sendo pobre, sendo rico, estando montado em bilhões de euros, porque o importante é você viver uma vida feliz. Isso é uma visão estreita. E daí eu comecei a buscar outras vertentes e outros caminhos mágicos, onde eu fui me deparar com algumas ordens. Eu fui iniciado em várias ordens, fiquei amigo do Peter James Carroll, fundador da IOT e do Círculo do Caos. Ele me apresentou para o Frater Corvus, na época, que era o mais próximo, era nos Estados Unidos, a loja. Daí eu fui iniciado e tal, e eu vi que tudo era a mesma coisa, né? O sanfoneiro só tocava isso, e é tudo igual. Quer dizer, são traduções individuais ou grupais da mesma coisa. Eu sentia que havia algo além das limitações. Mesmo na magia do caos, você tinha um dogma, vamos dizer, de certa forma, que nada é proibido, tudo é permitido. É um certo dogma. Eu acho que cada um tem o seu caminho. E aí eu fui buscando e encontrei Franz Bardon, através de um amigo que já partiu, o Panicha,
astrólogo e geomancista, que me ensinou a nova astrologia, mas eu não aprendi, mas me ensinou a nova geomancia, e eu aprendi. E nessa eu fiquei bom. E o Panicha, Dr. Paul Yuni Chami, que era médico, dentista e advogado, uma pessoa brilhante, né? Sozinho, solteiro, e ele dizia, quem estuda nunca tem solidão. Solidão é para quem não estuda. Ele não é muito estudioso, e me ensinou geomancia, a nova. Por que a nova? Porque, assim, eu vi interessante, a geomancia era parecida com o jogo de búzios, né? E depois, eu falava, pô, mas pera, por que tem essas duas figuras que não batem, que é o Albus e o Rubeus, né? O branco e o vermelho. O Albus 2212 é terra sobre água, enquanto que o Rubeus 2122 é água sobre terra. Eles não teria que ser o contrário a interpretação. E no candomblé, os odus, as caídas de búzios correspondentes aos orixás, tinham essa visão exatamente oposta dessas duas figuras. Daí, na nova geomancia, que ele aprendeu com o Dom Neroman, que era um engenheiro civil que adotou primeiro o nome de Dom Necroman, daí uns amigos dele da igreja, uns bispos disseram, muda isso, Dom Necroman, para com isso. Daí ele mudou para Dom Neroman. Tem até um livro, La Geomancia Retrouvé, uma enciclopédia fantástica, e ele teve um discípulo, dois discípulos maravilhosos, o Max Berard e o... esqueci o nome do outro, autores de um livro sobre a via do ponto. E o Panicha ficou amigo deles três e aprendeu, e eu me tornei talvez o principal discípulo dele na geomancia, e apresentei para o também saudoso Antônio Rodrigues, da Casa da Radiestesia, que produziu uma obra fantástica de radiônica, radiestesia, fazia máquinas, tudo, e apresentei a geomancia. Ele nunca gostou de tarô, de runas, tudo, ele achava tudo uma porcaria. Quando ele viu a geomancia, que é uma arte divinatória que você vê se a resposta está correta e quanto por cento, porque você tem uma transmissão, uma via do ponto chamada, ele adorou, falou, vamos fazer um livro disso. Eu falei, vamos fazer. E fizemos um livro, também está esgotado, a nova geomancia. Então, está esgotado esse livro, depois eu te mando em e-book, e como ele faleceu, não sei quem que teria os direitos da parte dele, depois ele escreveu um outro livro de geomancia simplificado, que ele achou que o livro estava muito abrangente, porque nós fomos os primeiros no mundo a fazer um livro ensinando você a fazer previsões meteorológicas e sismológicas que você faz com um pedaço de papel e um lápis, fazendo a geomancia. E não é você prever que nem você jogar pedrinhas e... não. Você prevê de uma forma que você pode verificar se a tua resposta está certa e qual o percentual de acerto. É fantástico. O livro também se esgotou e no Brasil... Você sabe que reeditar livros esgotados é difícil. Hoje, eu tenho, acho que todos os livros que foram lançados de geomancia, da antiga tradicional e dessa nova, e eu tenho agregado mais conhecimento, fiz inclusive com o IMEDIC um curso de magia geomântica. Eu disse, a mesma coisa que os sacerdotes africanos faziam ao longo de séculos, você pode fazer hoje sem necessidade dos elementos tradicionais, dos elementos naturais. Você faz com gráficos, você faz com figuras geomânticas, com cartas geomânticas, e você muda, porque é a mesma coisa. Magia é magia. Quando alguém diz, olha, mas de repente alguém fez para o fulano um trabalho de quimbanda, não sei o quê, eu falo, não tem. Só tem dois tipos de coisa que pode te influenciar negativamente. Forças das trevas e forças psíquicas assassinas. Força das trevas é o pensamento insistente, aquele vizinho invejoso. Pô, o cara comprou carro novo, espero que bata no poste. Todo dia, todo dia, todo dia. E forças psíquicas assassinas são aquelas, o trabalha, o ebol, ou o mentalista pensando que vai e atinge como um raio. Então, você sabendo o que está atingindo, você rebate com os teus conhecimentos. Você não precisa fazer da forma tradicional, oferecer, tal. É energia. A forma que, na verdade, mágicos somos nós. As entidades nos atendem porque nós as convocamos para realizar nosso intento. Mas a vontade, o que estimula, vamos dizer, quem acende o fogo na fogueira é a nossa mente. Nossa mente é poderosíssima. Pena que a gente muitas vezes demora para se dar conta disso, né? E aí, nessa parte, você já estava no Umbanda, Candomblé, e como é que você chegou na OTO e no AA? Olha, foi assim, mediante pessoas que me procuraram e eu entrei em contato, porque eu sempre tive muito interesse na magia sexual. Primeiro em saber o que era, saber do que se tratava, depois em entender como funcionava,
Tanto que eu escrevi uma matéria que saiu numa revista Sexy do século passado, Seja um Mago na Cama. Foi uma matéria séria, baseada no trabalho do Pascal Beverly Randolph, que, aliás, o trabalho dele, Magias Sexuales, foi a maior influência em toda a obra do Crowley e na obra do Franz Bardon. Você vê que, apesar do Bardon não falar, ele era um praticante de magia sexual, certamente, que ele fala das polaridades, eletromagnetismo, está claro. E o Randolph fez esse trabalho fantástico. E eu escrevi essa matéria, foi ilustrada com fotos de um casal de modelos profissionais, uma coisa de bom gosto, sem nenhum exagero, e mostrando, e pela primeira vez em qualquer publicação mundial, mostrando não só as 5 posturas operativas, onde o homem comanda a operação, mas uma sexta, onde a mulher comanda a operação. Porque o Randolph, ele era um homem, era um mulato nos Estados Unidos, no século XIX, uma vida complicada por causa disso. Era um intelectual, mas havia muito preconceito. Mas ele era um feminista. Embora fosse um hétero, tudo, ele era um feminista. Era a favor das mulheres no comando. E por isso que ele desenvolveu, mediante o conhecimento das polaridades, essa sexta posição operativa onde a mulher comanda. Depois eu mando essa matéria para você, está em PDF, está espalhado pela internet aí só a matéria, né? Então aí, assim, toda magia é magia. E a partir disso, o pessoal me procurava e me oferecia para participar. Eu entrei em contato com o Michel Berthiaud e com o Courtney Willis, da OTOA, Ordo Templi Orientis Antiqua, que eles faziam um trabalho ligado ao voodoo, que é chamado voodoo gnóstico, que usava inclusive radiônica, chamada por eles de voodootrônica, e magia de sigilização, quadrados mágicos, um negócio muito amplo, e até me outorgaram para eu ser o representante deles no Brasil. Eu fiquei durante um tempo, mas quando eu vi a minha impossibilidade de desenvolver a coisa a um nível social que muita gente procurava, tudo, eu disse, olha, infelizmente eu não tenho estrutura para isso, eu tenho trabalho convencional, que eu sou jornalista, advogado, jornalista desde 82, advogado desde 89, então tinha toda uma coisa, uma vida de classe média que eu não podia abdicar disso para me aventurar, e tanto que essa questão de horários, eu sempre morei com meus pais, que estão vivos até hoje, com 92 anos, e eu sempre tive muito cuidado com eles, que eles sempre tiveram eu como motorista e eu como um meio que faz tudo, né? Sem empregada, sem nada. Então, eu não tinha... Tanto que eu recusei dezenas de convites de amigos para me tornar maçom por causa da obrigatoriedade de uma reunião, pelo menos a cada semana, ou às vezes a cada mês, mas eu não podia, assim, eu não era dono do meu tempo. Então, eu não sou maçom, eu sou sobrinho que meu pai é maçom adormecido. Mas no caso dessas ordens, OTOA e outras, a OTO, a AA, eu fiquei membro, me mantive ativo por um período, mas quando era necessário eu avançar socialmente, eu acabei me afastando por impossibilidade. Que nem as 2 ordens que eu fui o cabeça externa da ordem, a Ordo Rosas Celestes, a Ordo Lotus Celestes, que são dedicadas aos caminhos tântricos ocidental e oriental, eu transferi as mesmas para o Siegfried Williams, de Portugal. Eu disse, olha, você tem um trabalho social, você é um cara que atende as pessoas, eu tenho uma limitação com relação a isso, e eu acho que a gente vai, com o tempo, vai ficando meio escondido no casco mesmo, é normal, e ele é um cara que já está mais voltado a essa coisa, eu transferi para ele. Mas sempre a ideia que eu vejo em todas as ordens é transmitir conhecimento. Então, eu fui membro de mais ou menos umas 50 sociedades de cunho ocultista, desde a Indigenous Faith of Africa, né? Fé indígena da África, até a IOT dos Estados Unidos e tal, mas hoje eu não sou membro de nenhuma entidade. Nenhuma. Não, assim, não é por nada, é apenas por questão de não somar. Se tiver algum conhecimento meu que eu possa contribuir, contribuo graciosamente. Se tiver algum livro meu que tem um interesse, tem uso, envio de presente, mas eu participar, exceto assim, na televisão, no vídeo, aí fica muito difícil, né, para mim. Acho que é meio... A gente vai ficando velho, vai ficando meio socado dentro de casa. Tanto que o pessoal fica bravo com a pandemia, não estou aguentando. Para mim está normal. Eu estou no ritmo que eu tinha tido nos últimos anos. Mal saio de casa de carro, então não tem muita novidade assim. E o pessoal perguntou muito, eles estão loucos para saber como é que foi a tua relação com o Raul Seixas, a música,
o Carpinteiro do Universo, essas coisas. Então, do comecinho, então, como é que você chegou até Telemann e até eles? Bom, olha, em Telemann eu não me lembro como é que eu cheguei, mas eu não cheguei neles por Telemann. Eu cheguei neles pelo Candomblé. O Fernandes Portugal, né? Gumercindo Fernandes Portugal, filho, como eu te disse, é meu amigo até hoje, um escritor, tem cerca de 30 obras publicadas, muitos cursos, é uma sumidade internacional. Ele já era amigo do Paulo Coelho, lá do Rio de Janeiro. Aí saiu uma matéria num jornal que não existe mais, infelizmente, o Shopping News, que era um jornal muito legal, gratuito, distribuído todos os domingos nas casas, apartamentos, uma grande região de São Paulo, uma matéria sobre o livro Diário de um Mago, que o Paulo havia escrito após ter caminhado no caminho de Santiago e tal. Aí minha mãe viu a matéria e disse, olha que interessante. Eu falei, poxa, olha, eu vou tentar ver se alguém conhece ele, que eu quero conversar, quero conhecer essa pessoa. Daí eu liguei para o Fernandes Portugal e falei, você conhece que no Rio de Janeiro, nesse círculo místico, muita gente se conhece, diferente de São Paulo, que é uma cidade muito espalhada, os bairros são distantes, demora um tempo. O Rio de Janeiro é um pouco mais coeso nesse sentido. Aí ele falou, é meu amigo há muito tempo, eu te apresento ele. O telefone dele é esse e tal. Eu vou até falar para você ver que eu ligava tanto para lá que eu decorei o telefone dele em Copacabana, na Raimundo Correia, acho que era 123 o número. Quer ver? 221, não. 23667, não existe telefone, não é mais dele. 2366767. Eu ligava tanto que era piloto automático do dedo. Daí eu liguei para lá, falei assim, por favor, o Paulo Coelho está? A pessoa que atendeu falou, não está, ele está viajando. Quem está falando é a esposa dele. Daí eu falei, olha, eu sou amigo do fulano. Olha, ele volta daqui a 3 meses. Tá bom, daí eu ligar. Passados 3 meses, uns dias, eu liguei. Demorou um pouco para atender, daí ele atendeu, falou, estou entrando em casa agora, estou chegando da Europa, tal, então me dá seu telefone que eu te ligo amanhã, que eu estou chegando do aeroporto agora. Ele anotou o telefone, no dia seguinte me ligou realmente, conversamos, ficamos amigos. Durante um bom período, eu ligava para ele, ele me ligava tipo 1h da manhã, falava até às 3, 3h30 da manhã sobre magia, ocultismo, tarô, todas as coisas desse universo, sem entrar em questões de ordens mágicas, questão operativa mesmo. E aí, um dia eu falei, e como é que está a sua relação com o Raul Seixas? Ele falou, faz tempo que eu não falo com ele, mas continua a mesma, a gente não se encontra há alguns anos. Eu falei, eu gostaria de conhecê-lo. Ele falou, tá, eu vou ver se ele está disponível. Espera aí. Daí eu estava na linha, ele pegou outro telefone dele, ligou para a casa do Raul em São Paulo. Falou, e aí, velho? Ele chamava o Raul de velho. E aí, velho? Tal. Tudo bem, tal. Escutei um amigo de São Paulo, o José Roberto Abraão, que queria conhecer você, então, tá, vou mandar ele ligar para você. Ele disse, liga agora para ele que ele está lá, tá? Daí eu liguei, em seguida, ele atendeu. Falei, olha, é o fulano, tal. O Paulo Coelho falou que você ia ligar, tal. Falei, então, queria combinar para conversar. Quando você quiser. Falei, como é que está seu tempo? Amanhã? Pode ser, amanhã. Falei, vamos almoçar junto? Vamos. Eu cheguei lá na casa dele umas 11 e pouco da manhã. Foi assim, como a gente se reencontrar de muito tempo, de outro tempo em outro lugar, mas uma amizade assim que não parecia, muito prazer e tal. Parecia que a gente estava se reencontrando mesmo depois de alguma viagem. Saímos, fomos almoçar, começamos a conversar, ficamos muito amigos de conversar de teoria de magia, desde de teorias filosóficas, Nietzsche, Schopenhauer, que ele gostava muito, tudo. Daí eu falei, e magia, o que você tem feito atualmente? Tenho meditado, não, mas operativamente, que a meditação é uma coisa para você se expandir e tal, mas operativamente, para ter resultados. Não, desde que eu me afastei da OTO, nunca mais mexi. Falei, então eu vou te trazer um presente amanhã. Passamos a nos ver praticamente todos os dias, né? Levei ele em casa algumas vezes, conheceu meus pais. Aí eu dei para ele um livro do Franz Bardon em inglês, Initiation into Hermetics, que é o volume 1 da trilogia. Aí ele começou a ler o livro e tal, uns dias depois disse, nossa, é muito bom esse autor, estou gostando muito, esclarece coisas que eu tinha dúvidas há muito tempo. Falei, então, vou te dar os outros 2 volumes. E eu comprei o The Practice of Magical Evocation e o The Key to the True Kabbalah. Falei, mas leia, depois desse primeiro, leia esse da magia evocativa e, por fim, o da Kabbalah. Daí ele começou a ler. Na magia evocativa, ele ficou interessado,
Falou, é mais esclarecedor do que eu tinha visto até hoje. Falei, bom, então agora falta botar a mão na massa. Ele falou, para quê? Falei, vamos encontrar uma coisa que você queira realizar. O que você quer realizar? Ele pensou assim. Eu falei, volta aos palcos? Talvez. Tipo assim, entre sim e assim, meio temeroso, não sei por quê. Falei, vamos fazer então para isso, para você ter uma volta triunfal aos palcos, né? Ele estava com a saúde bem debilitada, tudo. Daí o Marcelo Nova, nessa época, apareceu, já conhecia o Raul, já tinha feito o trabalho junto com o Raul, reapareceu lá o Marcelo, e daí apareceu assim um convite do Marcelo para o Raul ir a um show dele, Marcelo, e subir ao palco cantar uma música junto com o Marcelo, que era Sociedade Alternativa. Aí o Raul fez isso, aí eles começaram uma turnê que já era contratada do Marcelo. O Marcelo dividiu a turnê com o Raul. O Marcelo é um homem muito generoso, realmente, uma generosidade muito grande. E o Raul também, porque o Raul fez de muitas pessoas sem talento musical ou artístico como eu, seus parceiros por generosidade, porque o talento dele dava para dividir por 2, por 10. Então, eu fui parceiro dele em 2 músicas. A Angel, que é uma música com a letra em inglês, e a música dele, que é uma música que ficou com apenas uma gravação, que ele gravou domesticamente no violão lá, e hoje tem um amigo, o Ângelo, que está trabalhando para lançar não sei como se fala hoje, é disco, não sei o quê, mas lançar a música comercialmente. E na verdade, ele me perguntou um dia, o que você quer falar para o mundo? Eu quero falar para o mundo? Eu falei algumas coisas, ele tomando nota. Daí apareceu a Pedra do Gênesis, porque ele não tinha ainda, apesar do disco quase pronto, uma faixa título. Então virou a música faixa título A Pedra do Gênesis. E daí, com essa aproximação do Marcelo, ele começou a fazer os shows, até tiveram no Canecão, quando o Paulo Coelho subiu ao palco junto, cantaram juntos o Raul, o Paulo e o Marcelo Nova, a Sociedade Alternativa. E quando esteve em São Paulo, antes desse fato, quando o Paulo esteve em São Paulo, a gente ficou amigo 3 anos por telefone, até que ele veio para São Paulo, daí eu que o levei na casa do Raul. Ele, vamos dizer, se reencontraram pessoalmente depois de vários anos, né? E foi um reencontro feliz, com certeza. E aí, mas a parceria já tinha acabado. São coisas mágicas de momento, né? O Raul, ele era um gênio. Você conectava assim na tomada, na fonte, e a coisa brotava. Tanto que essa música que eu levei para ele, Angel, levei a letra, ele falou, escreve a letra para mim aqui no caderninho dele, né? No caderninho que guardava no baú. Ele pegou o violão, no 3º acorde saiu a música, como se tivesse assim, ligava na tomada. Era uma coisa fantástica, uma genialidade impressionante, uma coisa rara num ser humano. E aí, um dia eu cheguei na casa dele, quando ele morava ainda no Butantã, aborrecido com algumas pessoas porque assim, a magia, ela existe para ser colocada em prática. Tanto que um dos caminhos que eu digo para as pessoas, treine cura prânica ou reiki, alguma coisa, que é uma forma de você colocar o seu conhecimento em prática. Porque não adianta ficar fazendo magia todo dia para tudo quanto é coisa, não é assim. Magia é uma ferramenta, não é um fim. É como um remédio. Você vai tomar um remédio para isso? Tome e espera fazer efeito. Não adianta ficar cutucando toda hora. Não vai funcionar. Que nem um telefone celular. Se você pega toda hora o telefone e vai ver se ele está carregado, você vai acabar com a bateria dele e não vai falar com ninguém. Então, já a cura é uma coisa. E eu procurava ajudar as pessoas com magia mesmo, pessoas que estavam, assim, entre aspas, desenganadas pela sociedade, não necessariamente pela medicina, mas casos que as pessoas não tinham mais esperança. E eu observava que algumas pessoas, tipo, apareciam hoje com tal problema e eu ajudava, resolvia. Se daqui a 6 meses aparecer de novo com o mesmo problema, ou se não era o mesmo, era um remake do mesmo filme, com outros personagens, com outro contexto, mas o mesmo problema, e eu resolvia. Daí, de novo, 3, 4, 5 vezes, eu falei, puta, não é possível, as pessoas acham que a gente é o quê? Um cesto de lixo? As pessoas não percebem que isso que a gente faz é só para ajudar, é uma muleta. A pessoa tem que tomar um outro rumo. Porque se você me faz mal uma vez, a culpa é sua. Se você me faz 2, a culpa é minha que deixei. Então eu disse para ele, poxa, eu estou
sabe, aborrecido. Eu me sinto como um carpinteiro do universo, sempre consertando aquelas coisas que ninguém percebe. Um pedacinho da madeira que esfolou, você vai lixar, você prega um outro pedacinho para a cadeira não quebrar e tal. Ele falou, você está sempre querendo cortar as unhas das pessoas, aparar as unhas, limpar, cortar o cabelo. Eu falei, não, eu estou sempre querendo mudar a direção do trem. Tanto que quando eu tive um aviso que o Raul estava já indo, né? Tanto que o médico dele, em Salvador, disse para a Maria Eugênia, para a mãe dele, também já é falecida, e o médico cuidava da irmã Dulce e do Raul. Disse, olha, dona Maria Eugênia, não sei quem vai antes, porque os dois estão ruins igual, mas eu acho que o seu filho está pior. E foi antes da irmã Dulce, né? E estava pior mesmo. Mas assim, quando daí eu tentei ver com quem eu poderia falar em astral, né? Que eu tenho um templo astral. E aí eu encontrei Anubis, o deus Anubis, construindo um caixãozinho para o Raul. Daí eu pedi para minha mãe, embora católica, assim, uma pessoa que tem uma evidência, e de falar assim, de bater papo com o espírito, com o orixá, como se tivesse... É meio despirocada, mas assim, ela bate papo, vamos batendo papo aqui e ver, e para ela, estava lá, não está mais, assim. E a gente conversando, e ela conversou, falou com o Anubis, e ele disse, não, está na hora, não tem jeito. Espera mais um pouquinho, ele falou, só bem pouquinho, mas não tem jeito, saiba que não tem jeito. Aí a gente procurou fazer algumas coisas, e eu me lembro bem, na noite do dia 20 de agosto, eu estava, voltando ao Carpinteiro do Universo, né? Daí eu falei isso, e aí eu falei, querendo mudar a direção do trem. Então, no caso, o cara que uma entidade como o Anubis disse que está na hora de ir, eu falo, não, dá um jeito de não, é querer mudar a direção do trem. E os olhos do Raul brilharam, né? Assim, na hora que eu falei aqui. Aí, voltando a essa situação. 20 de agosto de 89, eu tenho sempre o costume de ler 2 livros ao mesmo tempo. Quando um livro cansa, eu começo com o outro. Então, estava lendo o Liber Nui Psychonaut, do Peter James Carroll, e estava lendo The New Magus, do Donald Tyson. Daí, no livro do Donald Tyson, eu cheguei no capítulo de como você criar uma entidade, um protetor para alguém. Ele recomendou um método, se eu me lembro bem, baseado no Rosa Cruz, onde você pegava as letras hebraicas a partir das pétalas e combinava para fazer uma entidade forte, não sei o quê, mas ele disse, mas cuidado, se a pessoa estiver muito fraca, muito doente, não fazer um protetor poderoso demais, que ele pode, ao invés de ajudar, piorar a situação da pessoa. Eu marquei a página e fechei, fiquei meio cabreiro com aquilo. Falei, bom, tenho que tomar cuidado no que eu vou fazer. Aí eu abri o outro livro, né? No capítulo seguinte era o último encantamento, a extrema unção. Que presságio ruim, mas daí alguém me disse, anote, que você vai precisar disso em breve. Aí eu peguei uma folhinha de papel, anotei e guardei no bolso. Estava frio, porque em geral eu não tenho frio, eu sinto muito calor. Mas aquele dia era um colete de jeans e estava com ele em cima da camisa em casa. Eu guardei no bolso e era a roupa que eu iria sair no dia seguinte. Daí no dia seguinte, logo cedo, segunda-feira, 21 de agosto de 89, a Dalva, que não era empregada, era tudo, era babá, era a mãe emprestada do Raul, ela que calçava as meias dele, ela que fazia tudo para ele, era mais que o braço direito, eram os 2 braços dele. A Dalva me ligou, Zé Roberto, acho que o Raul morreu. Tem certeza? Não, eu acho que sim. Falei, você tem um espelhinho aí? Tem. Bota embaixo da narina dele e vê o que acontece. Falei, e aí? Nada. Não ficou embaçado, não. Falei, tá. Não fala com ninguém. Eu vou avisar o Marcelo, vou avisar o Albertino, que era o empresário de ambos, do Marcelo Nova e do Raul, amigo do Marcelo há muito tempo, e o doutor Luciano Estanca, que eu apresentei para o Raul, que estava acompanhando o Raul, aqui um médico, ufólogo, um cara também com uma cabeça privilegiada. Falei, não avisa ninguém, senão vai encher de louco aí. Vai sair louco do bueiro, você não vai aguentar. Cuidado. Imagina dizer, morreu o Raul Seixas, falar, uma loucura, né? Era Frei Caneca do centro, ao lado da Paulista. Daí eu liguei para o Marcelo, disse, Marcelo, tem uma notícia ruim para te dar. Aí o velho morreu. Puxa, então eu vou chamar o Albertino e vou para lá. Né? Tá, eu também estou indo. Vou pegar o doutor Luciano, daí, quando esses lugares eram sempre difíceis de estacionar, eu fui de táxi, avisei o Luciano, ele disse, tá bom, eu vou. Estava em consulta, terminou a consulta, desceu, fomos lá. Chegou, ele examinou, disse, olha, morreu de madrugada, algumas horas, tal. Ele estava sentado
na cama. Como assim? Que a pessoa que senta na cama para pensar alguma coisa e tal, e daí deitou com as pernas ainda para fora. Como assim? A pessoa, eu vou descansar mais um pouco, ou deitou. E ao lado dele aquele bastão mágico que eu falei, que eu havia mandado fazer 3 na época, sem imaginar que um ia ser do Raul Seixas. Aí, e ninguém sabia, pedi para ele guardar reserva desse assunto, ninguém sabia que eu tinha dado. Era um bastão Atlante com 2 cristais, aquele bastão de cura. Porque eu sabia que ele precisava daquela coisa de cura. Ele não tinha mais vontade de viver, né? Então, parece que aquele trabalho mágico funcionou, porque ele fez, junto com o Marcelo, 50 shows ininterruptos. Então, aquilo que falava, Raul Seixas não vai em show, não sei o quê, aquela imagem, se houve, se foi verdade, foi apagada da história. Porque ele fez 50 shows ininterruptos, o último em Brasília. Aí, eu falei, bom, eu peço agora licença para vocês, eu quero fazer uma coisa aqui, tá? Encostei a porta e li para ele essa extremunção do caos, que, aliás, não é diferente de qualquer outra extremunção. Eu depois me tornei sacerdote católico da Igreja Vétero-Católica, que é um dos ramos da Igreja Católica, e a extremunção não é diferente. E até o cardeal arcebispo Dom Barrocas, que me ordenou, ele disse que qualquer pessoa pode ministrar a extremunção para alguém que faleceu. E mesmo que ela não saiba os fundamentos, o importante é a intenção. Aí eu falei, pois é, eu precisei desse papel, né? Daí, de lá eu me despedi do Raul, consegui. O meu pai trabalhava com o prefeito Jânio Quadros na época, era secretário particular, esse é o seu chefe de imprensa. Conseguimos que fosse levado o caixão para o Parque Anhembi, e de lá em carro aberto dos bombeiros para o aeroporto, para ser enterrado em Salvador. E aí, de lá, nunca mais vi o corpo do Raul, né? Me despedi dele lá. O Marcelo e a esposa dele, a Inês, estiveram lá, quase que derrubaram eles dentro do túmulo. Foi assim uma coisa, parecia a filmagem dos 10 Mandamentos, uma coisa louca, né? E eu tenho certeza, assim, a Maria Eugênia, a mãe dele, ela olhou assim, quando ele estava dentro do caixão, ele disse, engraçado, porque o filho, ela falou assim, meu filho eu tinha visto, sempre estava inchado, aquela cara assim de pessoa doente e tal. No caixão ele estava normal, como se tivesse se libertado de alguma coisa que o prendia, né? Ele se libertou da vida. Ele tinha mágoas com relação a coisas que ele mesmo fez, que ele sabia. Como eu sei que quando alguma coisa dá errado na minha vida, a culpa é sempre daquele cara no espelho. E ele sabia disso. Em algumas músicas ele falou isso. Então, todas as coisas que aconteceram de mal com ele foram feitas por ele mesmo. Então, talvez daí esse desejo de partir. Mas ele está num lugar bom, tenho certeza. Com certeza absoluta. Com certeza. Se tem alguém que fez a verdadeira vontade, foi ele. Sim. Né? E ele era um cara muito bom, ele não era capaz de fazer mal a ninguém. Era assim, você imagina quando ele morava na casa do Butantã com a Lena, a última ex-mulher dele, depois que ele se separou, ele disse que ele pretendia voltar a morar no Rio, comprar um apartamento e voltar a morar com o grande amor da vida dele, que foi a Kika, a Kika Seixas. Mas a Lena tinha um gato pulguento. O gato sentava no colo dele e dizia assim, porra, esse gato sabe que eu não gosto dele, vem aqui passar as pulgas para mim. Falou, levanta, o gato sai. Não, coitado do gato, ele não entende. Ele era incapaz de enxotar um gato que ele não gostava porque jogava as pulgas nele, compartilhava as pulgas, porque ele não fazia mal para ninguém. Depois desse período, a gente tem algum hiato. Quando é que você teve a ideia de fazer o curso de magia? Não foi uma ideia de fazer, na verdade, foi o seguinte: várias pessoas, vários amigos me pediam informações sobre alguns assuntos. O que é uma egrégora? Qual é o mistério da Eucaristia? O que é o eu superior? O que é uma entidade assim? Então, havia muita confusão. As pessoas diziam assim, orixá é um elemental. Ninguém sabia a diferença de elemental para elementar.
os Exus são demônios, ou são gênios, ou são não sei o que e tal. E eu escrevia alguns textos e compartilhava com alguns amigos. Aí um dia o Arsênio, casado com a Zelinda, os dois fundadores do Imagic, hoje o presidente é o filho deles, o Rogério, né? Mas nós temos amizade e falamos, pelo menos toda segunda-feira ele me liga para desejar boa semana. E aí o Arsênio falou, olha, tem um editor aí que nos procurou, que ele vai lançar o nosso livro, né? O Síntese Mágica, o qual eu prefaciei. Você não tem nenhum livro que você gostaria de lançar? Eu falei, olha, não tenho não, mas eu posso pegar esses textos, que são vários, dar vamos dizer, um rascunho coletivo neles e te passo para você ver se está legal, se está bom. Daí eu fiz isso, passei para ele. Ele, depois de uns 3, 4 dias, me ligou e falou, está ótimo, acho que tem o livro, está pronto. Eu falei, bom, então tá bom. Nesse período, que foi quando a Rita Lee encontrou com o Silvio Passos e o Silvio mostrou, porque assim, quando a Maria Eugênia, voltando um pouco, a minha história é meio... Tem um monte de flashback, me parece filme do Kung... Lembra do filme do Kung Fu? O David Carradine tinha um monte de flashback no meio, então. Daí assim, a Maria Eugênia, quando foi pegar as coisas que tinham sobrado do filho, né, do Raul, lá no apartamentozinho que ele morava, num flatzinho, ela falou, olha, meu filho, me chamava de meu filho, né? Meu filho, eu tenho uma lembrança do Raulzito para você. Eu vou entregar a Silvio Passos para entregar. Muito obrigado. E era o bastão mágico que voltou. Eu, por vários anos, guardei o bastão mágico. Aí um dia eu falei para o Marcelo está pensando em mim. Falei para o Silvio Passos, Silvio, você está com a intenção de fazer o Museu do Raul Seixas. Muita gente vai ver você aí, vai na tua casa, você mostra. Eu vou doar para você esse bastão, porque aqui vai ficar guardado, ninguém vai ver. Sabe? Vai ficar dentro de um apartamento, não tem sentido. Aí ele falou, puxa, que bacana. E aí um dia a Rita Lee encontrou com ele, ele mostrou o bastão para a Rita Lee, nossa, mas eu quero. Não, esse aqui não pode. Mas eu sei de uma pessoa que fez, que pode arrumar para você ou fazer um. Mas por acaso eu tinha um terceiro guardado, que foi justamente quando eu comprei o tubo de cobre, comprei os cristais, eu comprei um couro marrom, porque uma intuição, um couro marrom, que não era uma coisa padronizada, se usava o preto, o azul marinho, que os outros bastões que na época que eu tive e tal, e dentro tinha sido colocado âmbar em pó, quartzo em pó, resina de aloe vera, que é uma variedade da babosa em pó, e para ser um condensador sólido, não um condensador fluídico sólido, para amplificar os teus desejos. Então, por ter duas terminações, o que você deseja, também volta e te ajuda. Então, você tem uma intenção de que a pessoa pare de sofrer dor e volta para que a coisa também te ajude positivamente. E, obviamente, que se a pessoa desejar o mal, vai voltar o mal também. Tudo é assim, mas no caso é um bastão de cura, então o que você faz para curar? Porque existe aquele mito, o pessoal que trabalha com cura fica doente, e quem ajuda... Não, isso é besteira, isso é bobagem, tem nada a ver. A pessoa que trabalha com cura fica doente porque não se protege energeticamente, não faz as coisas certas, não se recarrega, só gasta, um dia a bateria pifa. E daí a Rita falou, só você combinar, vir aqui, eu vou, mas esses dias não dá. Tá falando, eu preciso de um favor seu, se você estiver disposta. Você gosta de magia? Claro que eu gosto, no seu estudo, isso aqui, Wicca e tal. Falei, olha, eu tenho um texto, um livrinho, que deve ser publicado em breve. Você poderia dar uma lida, e se você gostar, você poderia prefaciar? Claro, agora se eu não gostar, eu não prefacio. Falei, fechado. Mandei para ela, deixei na portaria do prédio dela em Pinheiros o texto impresso. Ela me telefonou uns dias depois. Nossa, adorei, vou prefaciar com muita honra. Falei, então tá ótimo, então vamos incluir o teu prefácio. E assim nasceu o curso de magia. Até a foto da capa fui eu que fiz. Naquela época era tudo artesanal. Aquela adaga eu tenho até hoje. É uma adaga indiana com o cabo de prata e com a lâmina dela é de meteorito. E a rosa foi uma rosa comprada numa floricultura e fotografada sobre uma bandeja de papelão com um buraquinho, e daí a bandeja apagada e montada em cima de uma foto de uma mesinha de mármore que eu tinha. Então foi uma coisa toda artesanal, mas... E virou uma capa clássica, e tão muito conhecida, né? E aí, daí o livro nasceu pela editora Iglu, foi feita uma primeira edição com vários erros,
Ah, temos que tirar uma segunda edição. Falei, tá, mas tem que corrigir esses erros. Ah, não precisa. Falei, então não vou autorizar. Então, foi feita a correção dos pontos errados na segunda edição, que saiu e vendeu. Aí, não me lembro quantos exemplares vendeu, esgotou, está totalmente esgotado. E aí eu resolvi colocar em diversos lugares na internet, primeiramente no eBooks Brasil, que é do Teotônio Simões, o pioneiro dos e-books no Brasil. Depois a gente teve um site, eu e o meu pai, super virtual, que tinha um espelho Alexandria Virtual, que foi para o ar no final de 99, ficou no ar até janeiro de 2007. Nós tivemos por 3 anos ali em Rouanet, não arrecadamos um centavo de apoio, tudo, mas nós saímos do ar por falta de recursos mesmo. A gente chegou a vender um imóvel no litoral para continuar no ar, tinha servidor dedicado, link da Embratel dedicado, tudo, mas daí totalmente gratuito, não tinha cookie, não precisava fazer login, nada, a pessoa ia lá e baixava. Se você encontrar ainda no Alexa Wayback Machine da internet, super virtual, você vai encontrar lá na última página frontal, nós tínhamos mais de 500 mil e-books grátis em formato PDF. Então, a gratuidade parece que não vale muita coisa. Tanto que até hoje o projeto Gutenberg é o pioneiro da internet, que começou em 69, enquanto a primeiro site civil da internet, até hoje tem dificuldades financeiras. Então, gratuidade, infelizmente, parece que ninguém dá valor. Mas eu sei que a gente contribuiu com a cultura, com o interesse das pessoas. Aí esse livro, depois eu doei até ele e o Quarto Segredo, até para o site do governo federal, alguns anos atrás, é o domínio público do MEC. Eu doei os 2 livros lá porque eu contribuí para ajudar mesmo a cultura. Eu acho que conhecimento não tem valor se não for compartilhado. Então, mais ou menos é isso. Agora, por que eu me tornei escritor? Isso é uma história interessante. Se a vida te joga limões, você faz uma limonada. Eu fiz uma limonada. Foi o seguinte, eu, ainda na escola, aula de educação artística. Desenha não sei o quê. Toda vez que eu desenhava alguma coisa, professor ou professora, o que é isso? Como? Um cachorro. Onde está a cabeça? Pata. Ruim, ruim. Você já viu os desenhos do Garrincha? De bicicleta? Tenta ver. Pior. O dele você via que era uma bicicleta toda errada, sem pedal. O meu é pior. A última que eu me lembro, assim, um professor que era muito bacana, que é no Objetivo Júnior, ele olhou, o que é isso que você desenhou? São cenouras? Eu falei, não, eram prédios em perspectiva. Eu falei, meu amigo, deixa eu dar um conselho para você. Não tenta desenhar, você não tem jeito. Você descreve para as pessoas, que é melhor. E, ao longo dos anos, algumas vezes, assim, advento do fax, eu tentava rabiscar um desenho, um croquis de alguma coisa e mandava. Em Tóton, uma pessoa ligava e disse, escuta, o que é isso? Eu não entendi. Explica para mim. Eu começava a explicar. Você não sabe nem ter desenhado esse rabisco, era melhor explicar. Falei, bom, meu negócio é explicar com letras, porque escrever, porque realmente desenhar não é meu forte. E aí eu comecei a desenvolver essa tendência a explicar e virou isso. Porque não foi só um livro, né? São 43. Eu estava conversando com a 4, Débora. 44, é. Tem um que, 44. tem um que até nem eu tenho só um xerox dele que foi guardado, porque eu mudei algumas vezes nesses anos todos e, infelizmente, tem coisa que extravia. Então, é o Rituais Secretos dos Anjos do Amor, publicado pela Pacific Post, que vinha junto com um medalhão de alumínio, que era um dos selos de Vênus. Então, assim, é um livretinho pequenininho, e esse extraviou, porque era uma coisa assim, parecia um folheto tão pequenininho, extraviou. Se alguém achar aí, me manda um scan, por favor. Vou ficar muito feliz. E a gente fala assim muito da verdadeira vontade e tal. Sim. E eu sempre pergunto, como é que você teve esse vislumbre de que a tua verdadeira vontade era essa? De tipo, compilar material e ajudar os outros? Como é que você chegou nesse... Você estava já dentro da ordem? Foi um negócio que foi sistematizado? Às vezes Olha, eu tenho assim, convidados que são... vou te falar uma coisa. A minha vida dentro das artes marciais moldou muito mais o meu espírito do que dentro das ordens mágicas. As ordens mágicas acrescentaram, sempre acrescenta. Até quando é uma experiência fracassada, acrescenta para você saber como não fazer. Mas, assim, quando houve fracasso, coisa ruim, a culpa foi minha.
não da instituição da ordem. Eu que não me adaptei. Eu passei por vários colégios, 5, 6 colégios, e não me dava bem, nunca me dei bem com o saber institucionalizado. Me formei, assim, a duras penas, sabe, assim, teve curso que eu fiz 2 em 1, e depois encontrei nos Estados Unidos a oportunidade de você conseguir alguns graus de pós-graduação mediante apresentação de teses e não de você fazer aquele curso tradicional no Brasil, senão ia ser difícil. Daí eu consegui evoluir, chegar até o PhD graças a essa facilidade no sistema de lá que tem essa abertura em determinados casos, né? Mas das artes marciais eu aprendi a ter determinação. Porque assim, eu com 3 anos de idade, a minha avó e um tio tiveram tuberculose. Então, a família inteira fez teste de Mantu, o meu deu positivo. O tratamento na época era hidrazida. Me deram 1 ano de hidrazida, eu engordei. Eu era normal, embora minha mãe é gorda. Minha mãe é assim, é baixinha, parece a Pô dos Teletubbies, a vermelhinha, sabe? Aquela, oi, tchau, é igual. A mesma coisa. Então, assim, eu engordei e me botaram no judô. Meu sensei, Shigeto Yamazaki, que eu encontrei com ele no ano passado, na homenagem esportiva na Assembleia Legislativa, fiz 21 anos de judô, cheguei a 2º dan, depois, porque estava engordando, daí eu vi karatê uma vez na televisão. Esse negócio de televisão sempre influenciou, como influencia muito as pessoas, especialmente as crianças, né? E só que naquele tempo a televisão era uma influência mais, vamos dizer, mais amena. Não iria dizer mais positiva, porque positividade e negatividade são subjetivos, mas era mais amena. Então mostrava assim, o jornalismo de então, ele registrava a notícia, não queria contar a sua versão dos fatos. Então eu vi o karatê e fiquei apaixonado. Aí o Shigeto Yamazaki recomendou um sensei, que é um professor de karatê, também japonês, e eu comecei a fazer karatê também. Então eu fazia judô segunda, quarta e sexta, e com menos de 7 anos comecei no karatê também. Aliás, judô terça e quinta, karatê segunda, quarta e sexta. E karatê eu fiz 28 anos, fiz 2 estilos. Nihon Karate Kyokai, 20 anos, e 8 anos no karatê de contato, o karatê Oyama, né? Daí, depois desse período, eu sempre gostei de boxe, e aquela época no Mike Tyson era uma coisa... Nossa, você via as lutas do Mike Tyson, que coisa fantástica, né? E aí eu quis treinar boxe, fui treinar boxe com o Juan Dias, sem já nenhuma pretensão de lutar, nunca fui atleta, nunca. Eu sempre quis treinar como uma higiene mental, como um treinamento para ficar fisicamente em ordem e como uma forma de defesa. Mas eu fui treinei 8 anos com o Juan Dias, mas daí nessa época, não no boxe, mas na academia, nas atividades, eu tive 2 lesões na cervical, eu tive que ficar parado meses e tal, daí comecei a engordar e tal. Bom, resumo da ópera, né? Eu fiquei diabético em 2001 e eu digo para as pessoas assim, quem tem oportunidade, controle o peso, porque eu achava que quem falava para mim, tá gordo, come demais, sabe? Estava enchendo o saco, mas na verdade queriam o meu bem. Hoje eu me tornei cadeirante, porque eu tenho 5 hérnias de disco e estenose na medula torácica. Eu achatei, eu tinha 1,78 m, hoje tenho 1,69 m, tomo uma dose enorme, não vou nem fazer propaganda de laboratório, mas tomo derivados da morfina de 6 em 6 horas para dores, né? E eu estou de cadeira de rodas por causa de dores, e tudo devido à obesidade. Então, assim, é só aproveitar, não existe... eu até fiz magia para tentar emagrecer, então a única coisa que eu consegui foi entender que a magia está dentro da minha cabeça para isso. Não tem uma força externa que venha e me costura a boca. Eu tenho que fazer o esforço. Então eu comecei a fazer uma dieta cetogênica há 1 semana. Emagreci 3 quilos. Quer dizer, 3 quilos é bom, sim, só que eu estou com 166. Mas tudo bem, é melhor emagrecer 3 que aumentar 3. Então, assim, isso é uma coisa assim que eu acho que algo que talvez falte muito para a gente é que a gente busca na magia solução para tudo. Na verdade, a magia é só uma ferramenta. Existe uma ferramenta maravilhosa que o ser humano criou para facilitar a vida, para ser motivo de alegria. Só que essa ferramenta destruiu milhões e milhões de vidas, milhões e milhões de famílias, e até hoje continua destruindo. Não é arma de fogo, não. Eu sou atirador, sou instrutor de tiro. Acho que eu sou o único instrutor de tiro deficiente que tem no Brasil hoje. Mas é uma outra coisa mais perigosa. Não é moto também, não. Cartão de crédito. Não é? Pedacinho de plástico
para facilitar a vida. Só que, por falta de cabeça, as pessoas destroem as vidas, destroem as famílias, entram no buraco. Então, tudo que é uma ferramenta deve ser usado com parcimônia e com inteligência, porque a gente muitas vezes se auto-engana. Então, eu me auto-enganei. Por quê? Porque eu fazia karatê, judô, era fit. Não era fit como hoje, não era que não tinha academia para fazer, mas era fit. Então, eu saía, treinei karatê, daí ia comer numa cantina que tinha o Giovanni Bruno no centro, comia um filé à parmegiana lá de mais de meio quilo e um prato de espaguete ao sugo para acompanhar. À noite era uma outra orgia da mesa. Eu comia 5, 6 mil calorias por dia. Hoje eu como pouco, só que ainda tem lenha na fornalha que não queimou. Porque eu parei com a atividade, mas o metabolismo, ó. Então, assim, todo ato intencional é um ato mágico. Muitas vezes a gente faz a coisa contra a gente mesmo. Então, é importante a gente compreender que a magia, que é uma ferramenta fantástica, quando a religião é mágica. A pessoa diz, qual é a melhor religião? Não tem, é que te apetece. Por isso tem gente que muda de religião e, estou melhor aqui, ou então vou voltar para a antiga. Não faz diferença. É importante que você se encontre no seu espaço e não se engane. Porque, assim, se você estiver passando por uma rua escura agora, daí abre uma porta assim, todos nós temos problemas, e alguém fala, Marcelo, vem cá que eu vou te ajudar. Está tudo escuro lá dentro, você vai? Eu não vou. Então, nem Deus, o Criador, sob qualquer conceito, pode nos ajudar se nós não pedirmos e permitirmos. E, às vezes, o mais difícil não é o pedir, é o permitir. Humildade de pedir, quando a pessoa está precisando, a pessoa pede. Agora, permitir, faz a sua parte. E você vê que eu escrevi livros sobre pactos com o diabo, tudo. No final das contas, eu explico muito bem que o pacto é um acordo. Então, o diabo que você contrata pelo contrato, porque o pacto nupcial é um contrato de casamento, o pacto de Varsóvia juntou as nações da antiga cortina de ferro, os países comunistas da Europa, que não existem mais. Então, você contrata um personal trainer, que vai te dar o rumo para o que você quer que aconteça dentro da sua especialidade. Então, ele vai dizer, bom, meu jogo é esse. Você fala, mas eu queria fazer desse jeito. Então, contrata outro. É que nem você dizer, bom, quem que pode fazer eu ficar fit? Pode ser um professor de natação, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um fisiculturista, halterofenista, pode ser um corredor. Só que se eu contratar um corredor, assim, ó, vamos levantar 5 horas da manhã e começar a correr. Pô, mas eu não ando. Eu me arrasto com 2 muletas. Então, eu não posso fazer nada por você. Você tem que escolher um outro mais adequado. É o caso de você chamar, vou chamar o fulano, chamar o ciclano. Daí tem gente que diz, tem santo que é surdinho, ou tem igreja que é só para caça-níquel, ou tem o guia que não sei o quê, o Exu interesseiro que quer pinga. Não é isso. É você que está se enganando. Nós somos tão poderosos magicamente que nós temos o poder de destruir a nossa vida, a nossa saúde, a nossa situação econômica e todos à nossa volta. Esse é o poder mágico que o ser humano tem. E ele pode usar esse mesmo poder para construir coisas positivas, para deixar um legado para a humanidade, porque é muito importante a gente ter consciência que tudo o que a gente faz aqui vai ser lembrado em algum momento. Eu vivo todos os dias como se fosse o último, por 2 motivos. Primeiro, que um dia eu vou acertar. E segundo, que eu sei que vou ser lembrado por como eu vivi aquele último dia. Então, quando eu digo todos os dias como se fosse o último, não no sentido de você fazer tudo que dá na telha, vou soltar os demônios, não. Pelo contrário, viver em harmonia e em paz. Eu acho que esse é o grande poder da magia. Trazer para a gente equilíbrio, harmonia e paz. Tem uma outra pergunta que a gente já falou antes. Você falou um pouquinho da Ordem da Rosa Celeste. Acertei o Sim, nome. sim. Queria que você explicasse um pouquinho. Que ordem é? Eram duas ordens irmãs, o Círculo Externo, Ordem da Rosa Celeste, Círculo Interno, Ordem do Lótus Celeste. São ordens de tantrismo. A Ordem da Rosa Celeste, um tantrismo ocidental, portanto, menos preso às formalidades hinduístas, e a Ordem do Lótus Celeste, um tantrismo oriental, com maior influência do estudo dos táttvas e tudo isso. Mas ambas se baseiam não só na magia sexual, mas no uso, no despertar e na manobra da Kundalini.
que a Kundalini não basta despertar. O pessoal despertar a Kundalini. A Kundalini é a energia que sobe pelos chakras e você tem que ter alguma reserva para que ela possa iluminar, ser usada nos outros chakras. Tem até na Bíblia, tem uma passagem, que até na semana passada foi até, tanto na missa do Padre Marcelo quanto do bispo de Aparecida, eles comentaram aquela parábola das noivas. Então, tinham as 5 noivas que tinham esgotado todo o azeite das lamparinas, não puderam acender, e as outras que mantiveram, que conseguiram acender, porque sobrou. O que é o azeite? É a energia dos chakras inferiores que sobe. Por isso que algumas religiões, algumas seitas e algumas práticas mágicas exigem temporariamente o celibato. Porque, assim, exigência permanente é uma questão religiosa, não é um dogma. No caso da Igreja Católica, é uma norma. Se um papa quiser mudar isso, ele dá uma canetada daqui a meia hora, mudou, acabou. Muda, porque é uma norma, não é dogma. Não é como a Virgem Maria, como a ascensão de Jesus, tudo. Ele não muda. É uma norma social por questões internas da Igreja, que eu não vou entrar, eu discordo, mas não é da minha seara. Agora, existe necessidade, sim, de haver uma reserva, que tudo que é de mais entorna e tudo que é de menos falta. Então, você tem que ter uma reserva para algumas operações para iluminar os chakras superiores. Então, é essa questão da Kundalini. E essa ordem tinha como meta isso e iniciar as pessoas no uso da magia dos tattvas, que, diferente do que muita gente pensa que são 5, são 90, que tem 5 os principais, os básicos, mas eles combinam-se entre si positiva e negativamente, para gerar todos os efeitos que nós conhecemos no nosso universo. Então, a meditação em cima deles é capaz de abrir grandes portas. Só que, mais uma vez, por falta da possibilidade de investimento, de espaço, de capacidade pessoal também, eu acabei passando ambas para o Siegfried Williams, porque ele tem mais essa facilidade, ele consegue despertar o interesse das pessoas, movimentar, fazer reuniões e tal, e eu sou meio recluso mesmo, eu sou meio isolado mesmo, assim, das pessoas. Não sou inacessível, não sou um cara antipático, mas às vezes a pessoa, mestre, manda um e-mail, descobre meu e-mail, mestre, eu não sei o que, eu queria achar seu livro, tal, eu gosto muito de sua obra. Eu respondo, oi, livro anexo, boa noite. Não deixei de atender, só não é que eu não dei atenção, eu li. Eu só não estou a fim de estreitar a amizade e tal, assim. A gente vai ficando velho, vai ficando chato, né? Diz que a gente vai ficando velho, vai amarelando, não vai nada, vai ficando pior, meu. E com a pandemia agora a gente está em casa, né? Eu já há muito tempo que eu estou de casa, então para mim, assim, mesmo quando eu morava em São Paulo, hoje eu moro em Atibaia, eu saía de casa de carro. Eu morava no Oscar Freire. O pessoal dizia, nossa, eu morava num lugar muito bom. Muito bom. Para quem caminha normalmente, porque eu tenho um scooter elétrico para andar, aquela cadeira de roda elétrica. Mas lá as ruas, tudo esburacado, não dá para andar. E para quem tem um cartão de crédito ilimitado, que é um shopping a céu aberto. Mas fora isso, é um lugar como qualquer outro. Eu, dentro de um apartamento, só saio de carro. Se eu estiver em São Paulo, Nova York, Pequim ou Addis Abeba, está na mesma. Desde que o ar-condicionado esteja ligado, não tem diferença. Eu estou com uma pergunta do Damião, de um dos seus livros, que você fala sobre o livre-arbítrio, que ele pergunta assim, se você puder falar um pouquinho assim, até que ponto vai o nosso livre-arbítrio e o que é o livre-arbítrio, na sua opinião. Assim, vamos dizer, nós nascemos com uma estrada no nosso caminho. Imagina, uma rodovia como a rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte, a Fernão Dias. Nós temos essa rodovia como caminho para percorrer. Alguns ficarão no caminho, alguns decidirão ficar no caminho, alguns irão até o fim, que seria o caminho predestinado. E nós nascemos com um carrinho, um veículo. Alguns recebem um Rolls Royce, que é grande e luxuoso, mas é frágil. Outros recebem um Fusquinha antigo, mas que passa em rua esburacada, passa em alagamento. Outros recebem um Jeep, como diz o ditado, não é o Jeep que é duro, você que é chato, mas todo mundo recebe o seu veículozinho. A forma como você decide atravessar o seu destino é o livre-arbítrio. Você pode ir de boa, você pode ir de pé embaixo, pode ir dando cavalo de pau até capotar e cair no meio da estrada, pode deixar as pessoas te ultrapassarem, ou pode achar que na minha frente só admito as rodas dianteiras, como você quiser. Isso é o livre-arbítrio.
Tem uma outra explicação, essa é minha mesmo, tem uma explicação melhor que a minha, que é o The Man in the Box, o homem na caixa. Acho que todos nós nascemos numa caixinha de celofane. Sabe aquelas caixinhas de celofane que manda planta para fora, tal, manda rosa, tal, toda fechadinha. Mas aquilo lá, se você apertar, ela fica marcada. Então, o homem recebe aquilo, daí ele se revolta de estar preso. Porque nós carregamos uma cruz. Qual é a cruz? Não é a cruz de Cristo. São os nossos 4 elementos, água, ar, terra e fogo. Sem eles, nós não estaríamos encarnados. Veja que, num conceito católico, mas um dos avatares, e provavelmente o mais presente na mente do nosso tempo, é Jesus Cristo, que para nascer, Deus não fez puf, nasça. Precisou de uma mulher de carne e osso para engravidar e para nascer a criança depois de 9 meses, e nasceu pequenininho, foi educado, e era um avatar. Como os budistas vão buscar a reencarnação do lama e tal, porque nasceu normal, não existe o puff. Então, tudo depende de uma situação física, que nem aquela historinha que é uma parábola, o sujeito está lá se afogando, daí, Deus me ajuda, aí vem um barquinho, você quer ajudar? Não, vou esperar que Deus vai me ajudar. Daí vem um helicóptero, eu vou te não, Deus vai me ajudar. Daí o cara morre, diz, pô, Deus, eu te pedi, pô, mandei 2 para te socorrer, ele me deixa o saco. Mandei o barquinho, mandei o helicóptero. Então, assim, o homem está dentro da caixinha de celofane, ele fica revoltado lá. Eu quero sair da caixa. Começa a dar tapa, dar ajoelhada, cotovelada, amassa toda a caixinha, ela fica horrível. E ele tem que continuar na caixinha. Já um homem inteligente, o que ele faz? Ele entende que ele tem que permanecer na caixinha. É necessário para cumprir o que foi determinado. Aí eu não pedi para nascer. Problema seu. A gente não pediu um monte de coisa. Ninguém pediu para ficar doente, ninguém pediu para passar dificuldade, ninguém pediu para ter gente chata no pé, mas faz parte do aprendizado. Você tira de um pedaço de pedra escura um brilhante depois de muito lapidá-lo. E deve doer no brilhante, né? Se é lapidado. Imagina, tirar um monte de faceta. Se ele sente dor, eu não sei se sente, mas deve doer. Porque as pedras têm são vivas também. Então, a gente, sendo inteligente, bota um vasinho de planta, bota um aquáriozinho, um bonsai, e se conforma em estar lá dentro. Seria mais ou menos isso. O livre-arbítrio, né? Eu tenho uma pergunta aqui sobre o Bardon, mas uma Sim. pergunta antes. Eu acho que a gente vai na ordem cronológica. O Carlos Raposo perguntou para você falar um pouquinho da OTOA e do Michel Berthiaud. Quais as suas impressões? Michel Berthiaud, sem dúvida, é um grande mestre, uma pessoa com um conhecimento excepcional. Até o outro grande mestre, o Kenneth Grant, que fez a OTO Tifoniana, que foi amigo do Crowley e do Austin Osman Spare. Ele admirava muito o trabalho do Michel Berthiaud, tanto que ele escreveu um livro dedicado ao trabalho e obra do Michel Berthiaud, que é se não me engano, a Fonte de Hecate. Não tem, você acha que é a Fonte de Hecate ou é o outro lado do Éden? Eu não sei, um dos dois. Eu tenho todos, mas agora não me lembro qual deles. E o Michel Berthiaud, que eu conheci por correspondência, né, antes dos tempos da internet, viu meu interesse, a minha vivência dentro dos cultos afro-americanos, o meu interesse no trabalho de ordem, trabalho ritual. Não é uma ordem telêmica, é uma ordem gnóstica, com influência da Igreja Católica Gnóstica, com influência esqueci o nome do Pascal Beverly Randolph no trabalho. Então, um trabalho que tem muita similaridade com o hermetismo. E eles adotaram, tipo assim, mais ou menos o espírito da magia do caos. Tudo que funciona cabe. Tanto que tem voodootrônica, que é a radiônica, utilizando entidades do voodoo como parâmetros para você mensurar. E o panteão do voodoo é como qualquer panteão, só que um panteão riquíssimo. Então, não é à toa que eu tenho sempre um medalhãozinho de Papalebá, porque são entidades maravilhosas que ajudam muita gente, fazem muita coisa boa, não tem aquela visão míope de um bonequinho e tal, é uma bobagem. Então, a Ordo Te Orientis Antiqua é uma ordem importante, grande, só que, mais uma vez, por a impossibilidade de eu desenvolvê-la, que era a intenção deles, que eu a desenvolvesse no Brasil, eu renunciei, porque eu disse, eu não tenho condição de atender o que vocês pedem, porque nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos você pode fazer uma coisa de forma muito menos burocrática e sem muita dificuldade, e pode fazer uma coisa menos sofisticada. Eu vou te dar um exemplo do que o brasileiro gosta de uma coisa complicada, sofisticada. O americano não.
Eu, desde adolescente, sempre gostei muito de carro e de carro grande. Uma vez eu escrevi uma carta para a divisão Limousines da Cadillac. E falei, olha, eu sou estudante e tal, tenho tantos anos, e eu gostaria de conhecer as suas limousines. Eles mandaram para mim, só que o que eles fizeram? Recortaram do remetente o meu nome, endereço, e colaram na frente com 4 durex e mandaram. Ninguém no Brasil faria isso, para ter um papel impresso. Eu quero o quê? O catálogo? Eu não vou comprar. Então, manda o catálogo para o cara, pronto. É simples. Muitos vídeos de instrução americanos, você vê no YouTube, pô, é uma parede branca atrás, tem criança passando, o cachorro, o cara está tomando água, tomando cerveja, ele está passando conhecimento. Você quer o quê? Você quer conhecimento ou você quer uma frescura? Muitas vezes, infelizmente, os latino-americanos e nós brasileiros queremos uma frescura. Ah, porque se o cara não está bem vestido, se o cara não sei o quê, se a criança gritou... Não, você tem que ver o que o cara fala. O meu saudoso mestre Showa Kokusui, de quem eu fui discípulo da cura prânica e da yoga arhática, ele dizia, você não tem que prestar atenção na forma como um mestre vive ou viveu. Você tem que olhar para a qualidade dos discípulos que ele deixa. Isso é uma verdade. Então, assim, porque o fulano é... Isso é uma puta verdade, assim. Então, sabe, o cara, sabe, o cara, que nem te perguntavam pro Rajneesh, né, se ele era por que ele tinha 99 Rolls Royce? Ele disse, porque não chegou ainda o 100º. Mas por que ele cultuava a riqueza? Para assim, eu não cultuo a pobreza. Então, era a vida dele, o direito dele. O Osho, aliás. Não, Rajneesh, o Osho. A segunda pergunta era do Franz Bardon, que a gente estava conversando antes de gravar e tal. Você me falou dele que ele é o teu parâmetro da magia. Então, explica de novo para o pessoal. Bom, o Franz Bardon, quem me deu um livro do Franz Bardon pela primeira vez em 1983 foi um amigo também falecido já, Panicha, Dr. Paul Yuni Chami, que foi quem trouxe para o Brasil a nova astrologia, me ensinou, mas eu não aprendi, infelizmente, não consegui aprender a forma de calcular, era muito complexa, transformando latitudes em domitudes de terra, complicado. Mas ele me ensinou também a nova geomancia, que acabou lançando um livro que eu lancei em parceria com o saudoso Antônio Rodrigues e tal. E o Panicha disse, você gosta de magia, eu vou te dar um livro. Franz Bardon. Esse cara é um super-homem. Eu nunca tinha ouvido falar, um livro em inglês, não, o Initiation into Hermetics. Eu comecei a ler e disse, nossa, mas é fantástico. Você gostou? Gostei. Eu tenho os outros 2 livros dele, de evocação mágica, que nunca fiz, não pratico, não tal, e de cabala, que esse, então, assim, eu nunca tentei praticar, ele falou. Eu falei, eu quero. Aí eu li. A evocação mágica foi, durante muitos anos, minha praia. A partir desse livro, não só esse livro, mas, assim, uma época, uns 3 anos, eu fazia todo dia 2 evocações por dia em casa. Uma de manhã e uma à noite de entidades diferentes, sempre em busca de informação, de conhecimento, de alguma coisa assim que eu pudesse adquirir, como uma esponja, não de alterações externas. E tive muitos resultados positivos, alguns não foram, mas como tudo é assim, como toda ciência é assim. Mas o Franz Bardon, sem dúvida, ele se tornou para mim um parâmetro, porque ele explica de uma forma muito didática, sem preconceito, sem a necessidade que a pessoa seja seguidora de uma ou outra corrente, uma ou outra religião, e ele explica a coisa como se fosse uma matéria técnica. Então, isso é fantástico. A cabala do Bardon, que justamente o que eu te falei, nós fundamos há 4 anos uma universidade nos Estados Unidos, Albert Schweitzer University Corporation, dedicada ao ensino à distância. Nós estamos ainda engatinhando, mas nós temos como meta principal o despertar dentro dela a possibilidade de transformar o estudo da metafísica, do hermetismo, das ciências místicas em geral, dentro de um universo acadêmico à distância. Nos Estados Unidos, a pessoa que vai ser o nosso principal instrutor, Dr. Richard Alan Miller, é um escritor, um ocultista, ele é membro da OTO americano e a primeira pessoa desde Crowley a receber o título de Ipsissimus. Isso está tudo público, não é uma coisa assim, um bate-papo de e-mail, né? E ele disse que o sonho dele era fazer, na vida real, aquilo que é o colégio do Harry Potter. Falou, quem sabe nós podemos fazer com a sua universidade. Eu falei, vamos fazer. Então, nós vamos conseguir ministrar cursos para as pessoas e nós estamos desenvolvendo 2 ferramentas. Uma delas
ainda é surpresa. Na primavera do ano que vem, isso vai bombar, vai ser uma grande revolução que vai ser um aplicativo de celular, aplicativo de magia para celular. Prática, não teoria. Mas isso não exime a pessoa de trilhar o caminho do aperfeiçoamento. É que, às vezes, no meio do aperfeiçoamento, é que nem um aluno de medicina. Ele está no 2º ano, mas ele tem um problema físico, ele tem que consultar um médico formado. Então, ele vai lá, consulta o médico, se trata e continua estudando até ele ter o aperfeiçoamento necessário para entender o que ele tem. Então, provavelmente, ele não vai se tratar, mas ele vai saber o que tem. Então, assim, às vezes a gente precisa de uma coisa antes de terminar o curso. É nesse sentido que o aplicativo vai entrar. Agora, o outro que nós estamos desenvolvendo, que é a passos largos, é um aplicativo de realidade aumentada, né? Como se chama hoje a realidade virtual, utilizando os óculos mais baratos que tem, esses que vendem em loja de brinquedo, 14, 15 reais, com qualquer telefone Android ou iPhone, onde nós iremos utilizá-lo para facilitar o estudo, o aprendizado do hermetismo, da magia, da cabala, dos táttvas. Então, nós vamos poder reproduzir essas paisagens virtuais, um arcano do tarô, um tattva composto, e induzir a pessoa a um estado alterado de consciência, a uma gnose sem droga, sem riscos, e aonde ela estiver, de um custo extremamente barato, porque não adianta você fazer um aplicativo desse e precisar de um óculos de realidade virtual de $2.000. Você vai estar na mesma coisa que os livros que estão nos mosteiros. Eu acho que o importante é a gente democratizar um conhecimento, que é um conhecimento que serve para todos, e todas as pessoas são importantes. É que nem assim, eu não sei para que existe hipopótamo, e também não sei para que existe a planta de urtiga, mas se está lá, tem algum motivo. Se sumir, vai haver um desequilíbrio. Então, todas as pessoas são importantes. Até as más, sim, para você saber quem é bom. E por que tem gente má tem que ficar onde? Tem que ficar na cadeia. E gente boa, fora da cadeia. Então, até isso, porque não existe, você não consegue identificar a luz se você não verificar a treva. Yin e Yang, certo? É o positivo e o negativo. Então, você tem que ter os opostos para entender o valor. Que nem eu digo assim, como diz no Alcorão, o único poder do demônio, do diabo, é soprar más ideias no coração dos homens. E isso é tentação. A virtude consiste em resistir à tentação, não em não ver. Não, eu não vou assistir televisão, eu não vou ler jornal, não vou ouvir nada, não vou passar na frente de onde tem gente que eu não gosto. Não, eu só tenho que saber que, para eu ser virtuoso, a virtude é resistir à tentação. Se alguém vier me oferecer crack, eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu sei que vai fazer mal para mim e eu não preciso disso. Eu posso caminhar, mas eu não sou obrigado a condenar aquele que sofre e que é viciado. Eu não posso dizer que aquele indivíduo é menos que eu, de forma alguma. Eu, quando comecei a ter dificuldade de caminhar, eu usava bengala, teve 2 situações que eu precisei apoiar no ombro de alguém para conseguir atravessar uma rua. E eu precisava para usar um banheiro num boteco. Uma delas foi num bairro de São Paulo e outra no centro. No bairro de São Paulo, assim, as pessoas têm uma visão de o lixeiro, coletor de lixo e tal. E eu cheguei e falei, por favor, posso apoiar no seu ombro para atravessar? Lógico, eu apoiei, falei, nossa, mas que macacão engomado, brilhante. Eu vi, nossa, parece uma farda, nunca vi uma farda nesse estado. Ele falou, eu cuido, eu tenho orgulho do que eu faço. E outra vez no centrão da cidade, para atravessar também não tinha ninguém, tinha um travesti enorme. Eu falei, olha, com licença, olha, não é cantada. Eu sou deficiente, sempre posso apoiar no seu ombro para atravessar a rua? Claro. Apoiei, muito obrigado. É um ser humano igual, assim. Essa bobagem que falam, vidas negras importam, vidas importam. Se sangra igual a mim, se sofre igual a mim, é igual a mim. A gente, só lembrando que tudo que você falou, que a galera pode estar assistindo isso no futuro, né? Então, espero que sim. Assim que isso estiver no ar, eu vou colocar aqui embaixo, não vocês olhem na descrição, que a hora que isso estiver no ar, a gente vai ter... Eu falei, não é vidas negras importam, vidas negras, vidas brancas, vidas amarelas, todas as vidas importam. É uma guerra de narrativa, na verdade, né? Isso é uma massa de manobra, uma massa de manobra de movimentos políticos, mas eles não descobriram ainda que hoje o grande partido é o partido da fome.
E a fome, como já dizia um general que foi meu amigo, comandou a Amazônia, é muito má conselheira. Porque se o circo pegar fogo, a nossa ajuda não vai dar nem para umedecer o chão do picadeiro. É isso aí. Ó, a gente Então... está quase chegando no final da gravação. Eu tenho aquela última pergunta que é: que conselho que você dá para o cara que está começando agora na magia? Leia sempre antes de pôr em prática. Não se intimide se você achar que aquilo é difícil. Insista, persista. Se você gosta, não importa o motivo. Se você quer buscar magia para ser um iluminado ou para ficar rico, não importa. É problema seu, não é de mais ninguém. Desde que você não interfira negativamente nas vidas dos outros, não importa o que você quer. Ah, para bens materiais, isso aqui, e daí? Tudo bem, acho que você pode buscar a sua verdade. A sua verdade é só sua. Eu digo, você paga as suas contas? Se você paga as suas contas, você não tem que dar atenção para ninguém. Só você deve ouvir. O cara pode ser menos preparado que você num assunto, mas às vezes uma opinião de um leigo funciona melhor que um especialista. Veja que os melhores engenheiros da sua época construíram o Titanic. E um velho, provavelmente gagá, construiu a Arca de Noé. Então, assim, às vezes a boa vontade funciona melhor do que a experiência e o conhecimento. Isso aí, perfeito. E aí você falou, não responde muito e-mail e tal, mas onde é que a gente consegue te achar no site? Onde é que Tem o tem site da deixado? nossa universidade, o site da nossa universidade que está em reconstrução, porque teve um ataque hacker e foi derrubado. É a Universidade Americana, eles não querem saber se é de brasileiro nuclear, eles vão testando e vão derrubando. Então é o azucorp.us. Tem como escrever alguma coisa aqui? Não, né? Ah, o Rodrigo digita isso e no para quem tá Azucorp. no YouTube é só olhar na descrição do Ah, vídeo, tá? tá. Lá tem e-mail de contato, tá? Às vezes as pessoas me acham, eu não me escondo, eu tô assim, as pessoas me acham pelo meu nome, pela minha cara, não tem tantos gordos assim na magia no mundo, me acham no Facebook e tudo. Eu não, assim, não é, quando eu deixo de responder, não é falta de atenção. Às vezes é assim, eu não sinto uma conexão com a pessoa para responder, porque a pessoa quer um mestre, quer um instrutor. Então, eu falo, eu não vou dar uma falsa esperança e não vou dar uma atravessada na pessoa, dizendo, não, eu não estou à disposição. Então, ela vai perceber que ela pode procurar pessoas mais capacitadas a instruírem com mais vontade. Hoje, a minha vontade, o que eu pretendo deixar de legado para a humanidade é reunificar o conhecimento místico do Oriente e do Ocidente, essa coisa da Cabala, com sufismo, Tantra Tattvas, reunificar isso com o conhecimento da Cabala das Runas, tudo isso que nós já levantamos com milhares de obras, e enfiar isso dentro da universidade e ensinar usando da realidade aumentada. Com isso, porque assim, eu não sou burro, eu sou autodidata em muitas coisas, e eu aprendi com mais facilidade o que eu estudei sozinho do que o que eu estudei academicamente. Só que a Cabala do Bardon, eu comecei a estudar em 1983 e eu consegui pôr em prática a primeira fórmula em 2009. Depois eu consegui uma fórmula de 2 letras, uma fórmula de 3 letras em 2011 e uma fórmula de 4 letras, que é a mais completa, a de materialização, manifestação, eu só consegui colocar em prática em 2017, não, 2018. Então, é muito tempo e sem desistir, sem parar de estudar 3 meses que fosse. Então, estudando, estudando. Eu sei que eu posso fazer com que uma pessoa percorra tudo isso em 1 ano e meio, em 2 anos no máximo. Então, esse é o legado que eu pretendo deixar. Por isso que eu procuro evitar de, sabe, dar uma atenção individualizada para poder oferecer algo que vai ser muito útil para muita gente, que essa é a minha intenção. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, eu pretendo servir a humanidade dessa forma. Oh, fantástico isso. Ó, eu vou Obrigado. só despedir do pessoal do YouTube e depois eu vou abrir aqui para a gente fazer pergunta para você. Ok. Zé, valeu muito, foi um Eu bate-papo que agradeço, uma sensacional. honra estar aqui, uma satisfação. Foi um grande A gente prazer mesmo. Muito obrigado. Desejo um ótimo resto de dia para todos que estão assistindo a qualquer momento, a qualquer tempo. Aí eu vou só me despedir aqui, então Ok? você
De novo, não esquece, segue o canal, dá o like e dá uma olhada, porque tem pelo menos 110 entrevistas assim também no canal sobre todos os assuntos que caem dentro do hermetismo e de ocultismo. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.